Um grande salve, galera. Professora Polly da hora na área. Hoje a gente vai falar da classe morfológica pronomes. Pensa, olha, gente, quando eu falo em classe morfológica, fico ali, ó, com pronomes ali, com a pulga atrás da orelha, verbo também. Meu Deus do céu, são as duas classes gramaticais que merecem muita atenção. Muita atenção. Vocês não têm, não, vocês têm ideia do tanto que isso é cobrado em prova, beleza? Então vamos lá. O que que acontece, gente? Quando eu falo em pronome, eu estou falando da palavra que vai ou acompanhar ou substituir o substantivo, tá bom? Se ele estiver acompanhando o substantivo, por exemplo, aqui, ó, o substantivo nota. E aí o minha tá acompanhando nota, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Professora, você está mentindo, porque eu estudei uma vez que o minha é pronome possessivo, beleza? Só são duas perspectivas diferentes de análise, tá? Se você analisar a posição do pronome na oração, se ele estiver acompanhando ou substituindo o substantivo, ele vai ser classificado como pronome ou adjetivo ou pronome substantivo, ok? Agora, em relação à natureza semântica dele, aí a gente tem quantas classificações? 6. Então, ali, realmente, em relação à natureza semântica, é um pronome possessivo. Mas a posição dele, como ele está acompanhando o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, ok? Agora, se ele estiver substituindo o substantivo, então, tá aqui o pronome substantivo. Show de bola? Então, a gente pegou a questão da posição, porque nós vamos entrar agora a análise, tá? Análise. Vamos colocar aqui os primeiros. Comeu ali, né, gente? Mas escrevam aí, pronomes pessoais. O que é um pronome pessoal? É aquele que envolve a pessoa no processo do discurso. Tem o eu, a pessoa que fala, tá vendo? O tu, com quem eu falo. O ele e o ela, de quem eu e tu estamos falando. Show de bola? Isso do singular, eu, tu, ele. E do plural, nós, vós, eles. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Se a gente contrastar com o português contemporâneo, essa parte aí, a primeira, ela tá praticamente obsoleta, né? A gente praticamente não usa mais o eu. A gente deixa oculto. Fez dever? Fiz. A não ser quando a gente quer militar. Fez dever nada. Eu fiz sim. Aí você explicita. Mas o eu, praticamente, na oralidade, a gente tá comendo. O tu, coitado, totalmente obsoleto. Se você for lá para São Luís do Maranhão, você ainda vai encontrar a galera falando tu foste, tu queres. Lá no sul, o povo usa o tu, mas muitos não fazem a conjugação adequada com o verbo. Tu saiu, tu pegou. Em vez de tu saíste, tu pegaste. Tá vendo? O ele e o ela estão aí vivos, firmes e fortes. O nós, coitado, ele já está sendo suplantado pelo agente, sendo que o a é um artigo, gente é um substantivo. Tá vendo? E essa expressão agente, ela tá sofrendo o processo de pronominalização. Tá roubando o lugar da primeira pessoa do plural na oralidade. O vós, pobre do vós. A gente só usa na igreja, né? Senhor, se vós soubesseis, só em ambientes bem mais assim pomposos, né? A igreja é um deles que exige esse discurso mais grandiloquente. E o eles e o elas firmes e fortes, tá? Então, em se tratando de Enem, a gente tem que perceber essa malemolência da língua, perceber a evolução da língua, tá? Em se tratando de bancas mais técnicas, aí a gente vai ver algumas questõezinhas aqui que realmente, ó, meu Deus do céu, calcanhar de Aquiles. Então vamos lá, galera. Pronome pessoal do caso reto é pronome que vai, via de regra, exercer a função sintática de quê? De sujeito. Então, ó, eu saí. Você não fala mim saiu, porque o mim é oblíquo, tá vendo? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, via de regra, vão exercer a função sintática de quê? De sujeito, ok? Agora, os oblíquos, eles vão ser, via de regra, na posição de complementos, termos acessórios do verbo, tá? Não de sujeito. Via de regra. E aí, o que que acontece? Temos o oblíquo átono e o oblíquo tônico. Professora, qual é a diferença? O átono, ele é usado sem preposição antes, nada de preposição. Então, vamos pegar aqui algumas preposiçõezinhas, ó. A, de, com, em, tá vendo, ó? Por. Agora, o tônico, ele é usado com preposição. Então, vamos preencher juntinho aqui, ó.
Sem preposição. Ah, Tonô, ele me ama. Mas ele não falou de me. Ele não se referiu a me. Ele se referiu a mim. Ele se referiu a mim. Ele falou de mim. Mas ele não foi embora com mim. Ele foi embora comigo. O que o comigo é? É a fusão da preposição com, mais o pronome oblíquo mim. Beleza? E aí vira o comigo. Ó, tu, ti. Agora ele se referiu a ti, a preposição. Ele falou de ti, mas ele foi embora contigo. Beleza? Contigo. Ele o ama, tem flexão de gênero, né? O me e o te não tem. Ele o ama, ele a ama, ele se arrependeu, ele lhe entregou as atividades. Mas ele falou de si, S com I. Ele se referiu a si próprio, mas ele levou a criança embora consigo. Gente, agora vamos fazer um asterisco aqui, ó. Vamos botar entre parênteses. Eu posso falar que ele levou a criança embora com ele? Posso. Ela levou a criança embora com ela? Pode, prof. Já já a gente volta, tá? Deixei ali entre parênteses pra gente voltar. Vamos lá. Ele nos ama, mas ele falou de nós. Opa, nós? Ué, prof, igual reto. Vamos botar entre parênteses também, pra gente já problematizar. Ele falou de nós, ele se referiu a nós, mas pode deixar os problemas com nós? Pode deixar os problemas conosco. Beleza? Aqui, ó, ele falou de vós, ou ele vos ama, aliás, tira esse acento aqui, ó. Ele vos ama, mas ele falou de vós, ou igual vós, reto? Vamos botar entre parênteses que a gente já volta. Ele se referiu a vós, ele entregou o livro para vós, mas eu vou deixar as crianças com vós? Não, vou deixar convosco. E por último, o plural, ó. Eles os amam, as amam, eles se foram, eles lhes entregaram os presentes. Agora, eles falaram de si, eles levaram as crianças embora consigo. Agora vamos botar aqui, ó. Dá para falar eles levaram embora as crianças embora? Eles levaram as crianças embora com eles? Pode. Elas levaram as crianças embora com elas? Pode também. Perfeito, prof. Entendi tudo. Agora tem uma questão. Vocês estão vendo que essas que eu coloquei entre parênteses, vou até colocar aqui de outra corzinha, ó. Marca texto, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui entre parênteses, ó? Ó. Eles parecem alguém, não parecem, gente? Quem que eles estão parecendo? Ele, ela, nós, vós, eles. Caramba, prof. Eles estão parecendo os retos. É isso mesmo? Eles estão parecendo os retos, gente. Parecendo. Então, o que eu quero falar para vocês? A partir da terceira pessoa, né? O ele, o ela, nós, vós, eles, elas, se precedidos de preposição, eles não vão ser os pronomes retos. Eles vão ser os pronomes oblíquos. Por exemplo, ó, eu. Opa, tá em marca-texto aqui, né, a função? Eu. Vou botar tua caneta aqui de novo. Ó, eu me refiro a ela. Olha lá, gente. Olha o ela aqui, ó. Você tem o eu que está funcionando como pronome reto. Ok? Agora, esse ela aqui, ó, ele vai ser reto? De jeito nenhum. Olha a preposiçãozinha aqui. Então, ele vai ser pronome oblíquo tônico. Então, se a banca afirmar que há na ocorrência, que no fragmento, a ocorrência de dois pronomes pessoais do caso reto, porque pronome reto exerce a função prioritária de quê? Sujeito. Tá vendo? De sujeito. E o ela? O ela ali nem sujeito não pode ser. Tá vendo? Então vai ser o pronome oblíquo, se precedido de preposição. Então vamos lá, galera. O que vocês colocariam? A conversa entre eu e ela ou entre mim e ela? Prof, eu colocaria entre eu e ela. Não vai colocar, não. Você vai colocar o quê, gente? Entre mim e ela. Por quê? Entre é preposição, ó. Ante, até, com, contra, desde, após, em, entre, tre, para, perante, te, por, sem, sob, sobre, trás, são as preposições essenciais. Entre, preposição. Show de bola? Então, o que acontece?
Você, se usar uma preposição, você tem que usar os pronomes oblíquos o quê, gente? Tônicos. Então, o eu não tá lá. O eu tá aqui? Ó, o eu tá aqui? Não tá. O ti, mas o tu não tá. Beleza? Então, a conversa é entre mim e ela. Olha lá, mim e ela. Tá aqui seu gabarito. Beleza? A conversa é entre eu e você? Não. O você é pronome de tratamento. A gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, gente, todo pronome de tratamento ele pode ter preposição. Eu falei de você, eu me apaixonei por você. Então, o problema aqui não é o você, o problema é o eu, ok? Então, a conversa é entre mim e ela. Agora, cuidado, presta atenção, ó. O que você colocaria ali? Comprei o livro para eu ler ou comprei o livro para mim ler? Professora, pelo amor de Deus. Temos uma preposição aqui. Então tem que ser o oblíquo tônico? Comprei um livro para mim ler? Não. Porque aqui, por mais que eu tenha preposição, a gente tem uma função prioritária do pronome, que é de ele ser o quê, gente? Sujeito. Porque ele que vai realizar a ação de ler. E se é sujeito, só pode ser pronome reto. Entenderam a lógica? Então eu comprei o livro para eu ler. Então despreze essa preposição aí. Você já sabia porque você é falante da língua portuguesa, você só está aprendendo a regra, ok? Então vamos lá. Agora cuidado, tá? Objeto direto ou objeto indireto? Porque você olha essa preposição, essa tabela aqui, aí você olha, prof, o pronome oblíquo átono é usado sem preposição, então ele vai ser o OD? Não necessariamente. Professor, e o tônico é usado com preposição, então ele vai ser o OI? Não necessariamente. Você tem que olhar o verbo e a transitividade do verbo. Vamos ver? Olha lá, ó. Ele, me ama. Vamos colocar o me aqui? Maravilhoso. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo o quê? Direto. Então o me vai ser o objeto direto. Show de bola? O verbo amar a gente já sabe que é VTD. Só que eu não quero colocar o átomo, eu quero colocar o tônico. Ele ama a mim. Olha lá, ó. A mim. Prof, mas apareceu uma preposição aí. Mas essa preposição não é do verbo. Se não é do verbo, o verbo continua sendo VTD, então aí nós não vamos ter um OI. Porque o objeto indireto recebe a preposição do verbo. Mas o verbo amar não manda preposição. Então, este a mim vai ser o que a gente chama de objeto direto preposicionado. Ele me ama, o meu é objeto direto normal. Mas ele ama a mim, aí este a mim é o objeto direto preposicionado. Vamos ver o aí? Olha só. Ele me entregou os arquivos. Qual que é a função deste me agora? Vamos lá. Quem entrega? Entrega algo a alguém. O que ele entregou? Cadê o OD? Os arquivos, objeto direto. A alguém. A quem? A mim. Mas quem está no lugar do a mim? É o me. Então, o me está na posição de objeto indireto. Beleza? Aqui, galera. Agora, no lugar do me, eu quero colocar o pronome oblíquo tônico. Vamos botar uma preposiçãozinha aqui, ó. Para mim. Olha lá, mesma análise. VTDI, os arquivos OD e o para mim, que é o pronome oblíquo tônico, está na posição de objeto indireto. Então, na prova, se a banca cobrar que o me, este me e o para mim exercem a mesma função sintática? Sim, sim. Eles são pronomes pessoais oblíquos de mesma natureza? Não. Este aqui é pronome oblíquo átono, que é usado sem preposição. E este aqui é pronome oblíquo tônico, que é usado com preposição. Beleza? Cuidado com uniformidade pronominal. Caramba, prof, o que eu colocaria ali? Nós vamos se arrumar ou nós vamos nos arrumar? Vamos voltar para a tabela? Olha lá, gente. O nós, ele vai puxar um nos. Você não pode falar assim, nós vamos, ó, se. O nós é da primeira do plural e o se é terceiro do singular. Ou, menino, nós vamos se arrumar rapidinho. Ou nós vamos se maquiar. Tem que ser como? Nós vamos nos arrumar. Nós vamos nos maquiar. Tá vendo? Uma amiga minha que fala bem assim, ó. Uma amiga minha fala bem assim. Ai, amiga, eu desmaiei. Aqui, ó. Eu desmaiei. Mas rapidinho eu voltei a si. Creio em Deus Pai, gente. Ó, eu primeira pessoa. Mas aí ela voltou a si.
Na terceira, se eu, Deus, se eu desmaiar, eu quero voltar a mim. Tu voltas a ti e ela volta a si. Ela voltou a si, mas eu voltei a si, não vai rolar, não. Eu não quero voltar no corpo de outra pessoa, não, de jeito nenhum. Beleza? Então vamos lá para a próxima aqui, ó. Tu vai te arrepender? Não tem nem essa possibilidade, né? Tu vai se arrepender, que é o que geralmente a galera usa, né? Ou tu vais te arrepender? Ah, prof, tá aqui, ó. Tu vais te. Ó, porque o tu, dá uma olhada, o T é do tu, ó. Olha na tabela lá. Tá vendo? T é do tu. Se você tu vai se arrepender, a sua construção não está em uniformidade pronominal. Você está misturando segunda com terceira pessoa. Não vai rolar. Show de bola? Vamos para a próxima. Professor, eu tô vendo ali que o, a, os, as são os pronomes oblíquos. A música canteia. Prof, mas eu não estou vendo o lo, lá, los, las aqui na minha tabela, ó. Não tô vendo o lo, lá, los, las. Olha lá. Mas eles estão, gente. Quem são o lo, lá, los, las? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vamos botar de roxo. O lo, lá, los, las e o no, na, nos, nas, eles são esses caras aqui, ó. Sabe? Quando você vê, por exemplo, a música, eu irei cantá-la, o prêmio, eu irei recebê-lo, recebam-no. Mas, prof, por que que o, a, os, as, eles viraram no, na, nos, nas ou lo, la, los, las? Por conta da terminação do verbo, para o som ficar mais eufônico, mais bonito. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer aqui juntinho? Ó, se o verbo terminar em R, S ou Z, você vai cortar o R, o S e o Z. Corta. E esses caras aqui, ó. Tá vendo? O A, os As vão virar lolá, los, las. Por exemplo, ó. Cantei a música. Cantei. Terminou em R, S ou Z? Não. Então aqui você usa o pronome normalmente. Cantei a música, canteia. Ok? Por que eu faria isso, prof? Você está escrevendo um texto. Você está escrevendo muito música, música, música. Então você usa o pronome para quê? Para evitar essa repetição e estabelecer coesão no seu texto. Tá vendo? Cantei a música, canteia. Agora, terminou em R, eu irei cantar a música, eu irei cantar a. Você corta o R. Como é que fica? Eu irei, acentua, né? Porque eu cito na terminada em A, igual sofá. Eu irei cantá-la. Aí o A vira lá. Você corta o R, o S e o Z e transforma o A, os, as em lolá, los, las. Beleza? Vamos lá. Recebemos o prêmio. Terminou em S. Como é que fica, gente? Recebemos-lo. Fiz o bolo. Como é que fica, gente? Filo. Filo, prof? O bolo? Filo com maestria. Agora, se terminar em som nasal, aperta o nariz, fala. Ó, tragam, cantem. Beleza? Cantem, tragam. Então, vamos lá. Você não corta ninguém. Você só transforma essa galera aqui, ó, nessa. Ok? O A, os As vão virar no, na, nos, nas. Aperta o nariz. Tragam. Substitui o rapaz. Tragam o rapaz aqui. Como é que fica? Tragam no aqui. Cantem a música. Cantem. Como é que fica? Cantem na. Beleza? Só para vocês saberem. Isso é importantíssimo. Muitos não sabiam. E aqui, gente, temos uma tabelinha de pronomes pessoais de tratamento. Não vou ficar aqui entrando no mérito, tá? Mas o mais importante de pronome de tratamento é que eles, por mais que se refiram ao interlocutor, por exemplo, quando você fala assim, você chegou, você é o pronome de tratamento da oralidade mais informal, né? Que a gente usa aí no dia a dia. A gente não usa para se referir ao interlocutor? Perfeito. Se a gente usa para se referir ao interlocutor, existe a tendência de a gente não conjugar da maneira adequada e fazer a análise adequada. Traduza, prof. Vamos lá. Todos os pronomes de tratamento, eles se referem ao interlocutor, ok? Mas eles vão pegar os verbos da terceira pessoa. Eles vão pegar os verbos do ele e do ela. Olha que interessante isso. Pode parar para pensar. Você fala assim, ó. Acabei de dizer, né? Você fala, assim como ele fala.
Olha lá. Você fala, assim como ele fala. Você saiu, assim como ele saiu. Quando a gente usa você, a gente não conjuga com o verbo do tu. Tu saíste, a gente não fala você saíste. Você canta, tá vendo? Como ele canta. A gente não fala você cantas, como tu cantas. Então essa é a grande narrativa do pronome de tratamento. Ele se refere ao interlocutor, mas ele vai pegar todas as marcações discursivas de terceira pessoa. Professora, fácil? Então vamos preencher. Vossa Excelência deseja seu café agora ou vosso café agora? Vocês colocariam o que aí? Prof, acho que eu ia colocar vosso. Porque vosso é o que, gente? É segunda pessoa do plural. E eu acabei de falar, ok? Que o pronome de tratamento, ele vai pegar os verbos e os pronomes de quem, gente? Da terceira. Ele quer seu café, tá vendo? Você quer seu café, substitui pelo você. A gente não fala você quer vosso café. Então, ó, Vossa Excelência deseja seu café agora. Tá vendo? Que é o café de Vossa Excelência. Já já a gente fala do possessivo, porque ele gera ambiguidade, né? Parece que a Vossa Excelência está desejando o café de outra pessoa. Ó, Vossa Excelência deseja o seu café. Realmente é ambígua. E a gente vai ver como é que te resolve a ambiguidade envolvendo o pronome possessivo, ok? Vamos pegar aqui agora, ó. Pronome demonstrativo. Nós temos aqui os pioneiros, né? Este, esta, isto e as famílias, tá? Esse, o aquele, as famílias. Nós temos esse aqui, ó, tal, mesmo, próprio, ó. Ela mesma. Se a banca perguntar a classificação deste mesma, é pronome demonstrativo. Diferentemente do mesmo advérbio. Por exemplo, ó, ele fez o dever mesmo. Eles fizeram o dever mesmo. Advérbio invariável. Agora, se for próprio, própria, próprios, próprias, pronome demonstrativo. Ela mesma, elas mesmas, elas próprias. Tá vendo? Demonstrando a si próprias. Maravilhoso. E este cara aqui a gente já viu. O, a, os, as também podem ser pronomes demonstrativos, prof. A gente viu que eles podem ser o quê, gente? Artigos. Ali há pouco, ó, pronome oblíquo, átono. Agora, pronome demonstrativo. Quando isso vai acontecer? Quando eu puder substituir por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Lembra? Os passarinhos daqui não cantam como os de lá, ou seja, não cantam como aqueles de lá. Pronome demonstrativo. Não pode ser artigo, porque o artigo é a palavra que está antes de um substantivo. Este aqui, ó, não é um substantivo, tá? Ele é um pronome relativo. Beleza? Agora vamos pegar aqui uma tabelinha da salvação. O que acontece? Prof, eu tenho muita dúvida em usar o este, o esse e o aquele. Primeiro, são 4 variáveis de uso, 4 variáveis, tá? A primeira variável, espaço, a gente estudou lá no fundamental, lembra? Você virava para a professora e falava, prof, qual é a diferença entre o este e o esse? Lembra? Aí ela falava assim, tudo que está perto da primeira pessoa é o este. Então, ó, este relógio, esta pulseira, este cabelo, eu, Polly, porque eu sou a primeira pessoa, eu estou falando. Então, coloque aí, ó, primeira pessoa. Tudo que tiver no raio de espaço da primeira pessoa é o este. Agora, e o esse? O esse, segunda pessoa, que é com quem eu falo. Nossa, amiga, esse cabelo tá lindo, eu adorei essa roupa. Então, é com quem eu falo, segunda pessoa. Ok? E o aquele, o aquela é de quem a gente está falando. Nossa, de quem é aquele, de quem é aquele carro ali, tá vendo? Nossa, por quê? Porque ele tá longe, né, em relação a espaço distante, tá vendo? Tá afastado. Nossa, de quem é aquele carro? Nossa, eu conheço aquele homem. Porque é de quem a primeira e a segunda pessoa estão falando. Coloca aí, terceira pessoa. Essa é aquela primeira que a gente aprende, né? Vamos aumentar o nível? Agora a gente vai para a variável tempo. Não é mais espaço, tá? Porque às vezes a gente fica com dúvida. Neste ano ou nesse ano eu passarei em medicina? E aí? Bora lá. Se for presente, é o este. Opa, presente, ok? Então, este dia de hoje, este ano de 2026, este mês de junho, porque é agora, tá? Tá acontecendo aqui agora.
Beleza? Se for um passado e um futuro próximos, aí você vai usar o esse e a família dele. Coloquem aí, ó. Passado, futuro, futuro próximos. Esses últimos dias foram difíceis, mas espero que essa próxima semana comece bem. Esse e essa, tá vendo? Passados próximos. De boas? Agora, se for um passado distante, distante, a long, long time ago, aí você vai usar o aquele. Naquele tempo, Jesus disse. Foi hoje, meu amigo? Foi ontem? Não. A long time ago. Passado distante demais. Tá bom? Professor, em um futuro distante? Aí o demonstrativo não é um recurso de coesão textual adequado. Tá bom? Você vai falar o ano de 2559. Usa o artigo. Beleza? E aí a gente tem a variável mais importante para a redação, que é a contexto. Ou seja, o este, ele é catafórico. Você vai dizer: catafórico é um recurso de coesão textual que faz referência ao que está o quê? À frente, beleza? Amiga, eu tenho um babado para te contar. E o babado é este. 2 pontos. 2 pontos, tá vendo? Aí você conta, sei lá, fulano voltou para a escola. Eu tenho um babado para te contar e o babado é este. 2 pontos. Aí você introduz o babado. Entendeu? Agora, o esse, ele é anafórico. O que significa? Ele faz referência ao que você já disse. Menina fulano voltou para a escola e todo mundo tá de boca aberta com esse bafão. Esse. Por quê? Porque você já disse. Eu não sei se vocês percebem, mas o esse, ele geralmente é núcleo de conectivos sequenciais da redação. Então, ó, não sei se vocês percebem, ó, mas vocês escrevem lá depois do ponto final. Nesse sentido, tá vendo? Dessa forma, com base nisso, ó aqui os núcleos. Por quê, gente? Se são conectivos sequenciais, é porque você já está fazendo referência ao que tá o quê? Antes. Nesse sentido, diante desse cenário, você já disse. Então, é por isso que ele é núcleo desses conectivos sequenciais. Então, você não pode colocar na redação diante deste cenário, se você já mencionou, tá bom? Porque o este, ele é catafórico. Sabe onde na redação você vai usar o este? Por exemplo, lá na introdução, quando você for citar o seu A1 e o seu A2. Então, ó, tais problemas ainda estão arraigados na sociedade por conta destes fatores. 2 pontos. A1, A2. Que é o que você vai discorrer para frente no seu desenvolvimento 1 e 2. Entenderam a lógica? Então vamos lá. E quando você tem o aquele, você não vai usar para relação contexto, tá? O aquele vai entrar aqui, ó. Bora lá. Você tem 2 termos. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo são times do Rio. Mas este tem mais títulos que aquele. Tá vendo, ó? Este tem mais títulos que aquele. No caso, quando você tem 2 termos, você vai usar para o termo mais próximo ali, que é o último termo, que você acabou de dizer. O último termo dito. Botafogo e Flamengo, você disse por último Flamengo, tem mais, são times do Rio. Mas este quem? Flamengo. Tem mais títulos do que aquele. Tá vendo? O primeiro termo dito, o que você disse lá atrás. Primeiro termo dito. E aí o esse não entra no mérito. Ok? Então vamos lá. As mãos que trago, frases soltas, elas geram ambiguidade, tá? Então as mãos que trago, as mãos são estas. Ok? Estas, primeira pessoa. Agora, tempo. Esta tarde. Olha o marcador discursivo aqui, ó. Presente. Permanece agradável. Professora, no primeiro, cadê o marcador discursivo? Primeira pessoa, eu trago. As mãos são estas. Tá vendo? Variável espaço. Se quiser colocar, ó, espaço. Aqui a variável o quê? Tempo. Aí a próxima. Não alimente essa fúria. Espaço da segunda pessoa. Ó, essa fúria. Professora, pode ser aquela fúria que ela fez, sei lá, outro dia? Sim, mas aqui eu tô te dando contexto, tá? É a fúria da segunda pessoa. Frases soltas geram ambiguidade, mas lá na prova você não vai ter problema. Por quê? Coloca aí espaço. Porque você vai ter um texto gigante para analisar, tá bom?
Bom, olhem aquele monte ali. Olha ali, marcador discursivo. É longe. Aquele. Naquele tempo, em mais. Aquele dá o quê, gente? Foi hoje, meu amigo? Não, foi há muito tempo. Coloca aí, variável tempo. Essa daqui, espaço. Essa aqui, tempo. A ternura não embarga a ternura não embarga a descrição. Nem esta diminui aquela. Aqui, ó. Beleza? E o aquela faz referência a quem? A ternura. Beleza, meus amores? Primeira parte de pronomes fechada. Próximo bloco, a gente vai falar dos outros indefinido, demonstrativo, interrogativo e os queridinhos, pronomes relativos. Beleza? Beijo!